Oséias, capítulo 1, versículo 1, eu vou ler para ser rápido. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse: pois o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher da prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou Gomer, filho de Diblai, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber e deu luz a um filho. E ele disse: põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas a casa de Judá me compadecerei e salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Loruama, concebeu e deu luz a um filho, e ele lhe disse: põe-lhe o nome de Loami, porque vós não sois meu povo, e nem eu serei o vosso Deus. Você diz amém? Amém. A história de Oséias é muito linda, é muito profética. Aceitar o desafio de Oséias não foi fácil. Imagine você, homem, muito bem doutrinado, muito bem educado, muito bem ensinado pelos seus pais. Você vem, teoricamente, de uma linhagem profética, é ensinado dentro dos princípios de Deus a ser um homem de Deus, a ser um profeta cheio do Espírito Santo, cresce tendo experiências com Deus. E quando você chega a uma certa fase da sua vida, você quer ter alguém para viver o resto da sua vida com você. Bom, isso para mim, eu creio que a maioria tem esse sentimento. Enquanto é novo, a gente diz: casar para quê? Tá maluco? Tá doido? Sai fora. Mas chega uma fase na vida de todo homem, de toda mulher, porque o homem não foi feito para viver só. Ah, pastor, mas o apóstolo Paulo disse que é bom que o homem viva só. Se o homem conseguir viver só, então ele vive só. Mas Deus olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Tudo bem que Paulo é, mas Deus está acima, então fique com Deus. Não é bom que o homem viva só. Chega uma fase na vida que a gente quer ter alguém e quer viver com esse alguém o resto da nossa vida com aquela pessoa, ou toda a nossa vida com aquela pessoa, sim ou não? Amém? Oséias chega a essa fase. Aqui no capítulo de número 1, Oséias está aproximadamente com seus 30 anos de idade. E é geralmente nessa idade que começava um ministério, seja apostólico, profético ou sacerdotal na vida de alguém. E aí, quando cumpre-se essa idade, Deus se manifesta a Oséias e quer usar a vida de Oséias para passar uma mensagem para o povo. Deus vai usar literalmente a vida de Oséias para palestrar para o povo. Porque o povo no tempo de Oséias, ele viveu o período de Amós. Eu já preguei isso há uns 2 anos atrás aqui sobre Amós, que o povo estava vivendo uma fartura muito grande. E por viver uma fartura muito grande, o povo não depende mais de Deus, assim como foi no período de Joel também.
eles passam a não depender mais de Deus, e tudo que eles conquistavam através da força dos seus braços, eles criavam ídolos para que fossem glorificados a si mesmos. E aí o povo abandona Deus, deixa Deus de lado, abandona a obra do Senhor. Deus cobra o povo em Joel sobre a sua obra, já preguei sobre isso. E o povo fica totalmente distante e longe da presença de Deus. Deus começa a se sentir incomodado pelo abandono, a ponto do povo trocar Deus por coisas, lugares e pessoas. E aí quando Deus se sente trocado, ele se sente traído. E aí Deus precisa transmitir uma mensagem ao povo. E como Deus vai falar com o povo? Usando a vida de alguém, porque só falar parece que para muita gente não adianta. Às vezes Deus fala 30, 20, 50, 100 vezes. Você chora as 100 vezes, mas você não se converte em nenhuma delas. E aí, por não se converter em nenhuma dessas vezes, Deus precisa usar um exemplo. E que exemplo Deus vai usar? A vida de Oséias. Praticamente Deus estava dizendo assim: Oséias, eu vou usar a tua vida, vou sacanear toda a sua vida, desculpa a expressão, mas você foi o escolhido para isso. Ele pega Oséias e diz para Oséias: Oséias, vai na casa das prostituições e toma uma daquelas mulheres prostitutas e casa com ela. E olha isso aqui, Deus ainda diz mais, mas não é só escolher e casar. O texto diz: e ama ela. Imagine Oséias: peraí, Deus, peraí, eu quero viver com alguém o resto da minha vida. Eu cresci todo bonitinho, todo direitinho, e o Senhor está mandando eu pegar uma prostituta, amar ela e casar com ela. Deus olha para ele e diz: é isso mesmo. Imagine você, Valor, homem de Deus, prega, canta, ora, louva, toca, aí de repente na hora de escolher alguém, Deus diz: calma aí, eu vou te levar ali, e tu vai ter que escolher uma daquelas meretrizes para você casar. E detalhe, Oséias, é para tu amar. Imagine Oséias chegando na casa dos pais para dizer: pai, vou casar. É a alegria de um pai, principalmente quando o filho já tem mais idade, 30 anos de idade para cima. Vou casar, o pai dá até glória, glória a Deus, graças a Deus. Graça e paz, vai com Deus, Deus te abençoe. Quando é mais novo, não, quer estar perto sempre, mas quando cresce, glória a Deus. Eu já sei que tu vai casar com o filho de um profeta, porque a menina é certa, é direita, e é filho de profeta, profeta casa com profeta. Não, pai, não é isso. Já sei, você vai casar com uma filha de um sacerdote, pelo menos é um sacerdote, um profetiza e o outro paga o preço. Não, não é. Já sei que vai casar com alguém da linhagem dos levitas. Você prega, depois que você prega, a tua mulher canta. Bonitão isso, né? Não, pai. Com quem você vai se casar? Eu vou ter que me casar com uma prostituta. Imagina, pai, peraí, como é que é? Eu criei você, eu cuidei de você, eu fiz tudo por você, para quando você crescer, se casar com uma meretriz. Não aceito isso. E por que Deus faz isso na vida de Oséias? Ele faz isso na intenção de chamar a atenção do povo. Porque imagine o casamento de Oséias, gente. Mais da metade dos homens que estavam ali naquelas festas, já sabia, eu conheço ela, hein? E conheço direitinho, conheço de perto. Imagine a cena, o constrangimento, a vergonha e tudo que ele ia passar, gente. Ele pega ela, ama ela, ele entra dentro de um prostíbulo. Aí a Bíblia diz que quando Oséias chega, não é Deus quem escolhe quem ele vai casar ou não. Oséias chega e escolhe, olha para Gomer e diz: eu quero casar com você. E eu quero abrir um parênteses
para aplicar isso aqui sobre a sua vida, só o fato de Oséias ter escolhido a Gomer já é um motivo de glorificar a Deus. Porque quem olhava para uma prostituta não iria se casar, não queria ter um relacionamento, só queria ter um momento de prazer. Mas Oséias, um profeta, um homem reto, um homem justo, um homem diferente, decidiu olhar para ela e dizer assim: eu quero casar com você. Ele não quer saber do que ela está fazendo, ele não quer saber do seu passado, ele não quer saber de quem ela é filho. Ele olha para ela e escolhe ela. E sabe o que isso me arremete, gente? Isso me arremete a João, o nosso texto-chave de todo o Evangelho, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Então o fato de nós estarmos aqui hoje já é um motivo suficiente para agradecer, porque o prostíbulo é esse mundão grande que tem aí fora. Gomer é eu, é você, e Oséias é Jesus Cristo, que enviado pelo Pai olhou para você e disse: não quero saber quem é você, não quero saber o que você foi no seu passado, não quero saber de quem você é filho, eu te amo e quero casar com você. Aí João 15:16, Jesus olha para os discípulos e diz assim: vocês estão achando que foi vocês que escolheram a mim? Estava enganado. Gomer nunca ia poder bater no peito e dizer assim: fui eu que escolhi o varão, porque geralmente é assim que acontece, ou que aconteceu. Mas foi Oséias que escolheu a Gomer. Segunda coisa que acontece, Deus olha para Oséias e diz assim: além de se casar, você agora vai ter que ter filhos com ela. Espera aí, gente. Filho de peixe, peixinho é. Ah, pastor, mas quando nasceu, alguém vai dizer que é um profeta, é filho de um profeta. Entre um profeta e aquela mulher meretriz, tu acha que a fama do filho seria vindo da parte de quem? Ninguém ia querer nem saber de Oséias. Porque quando se trata de defeito, de erro, de problema, para muitos isso é o mais o que interessa. E às vezes nós somos julgados pelos nossos defeitos e as nossas falhas. Até você olha no espelho e diz assim: ela é cheia de espinha, cheia disso, cheia daquilo outro. Deus olha para Oséias e diz assim: eu não quero só que você se case, eu quero que você tenha filhos. Isso é tão perfeito, porque além de Deus nos escolher, quando a Bíblia fala em gerar filhos, está ligado a ministérios, está ligado a chamada, está ligado aos dons. Porque os anjos queriam ter essa oportunidade, e foram eles que pediram a Deus para descer, pregar sobre o reino e anunciar o Evangelho. Foram os anjos que queriam. Aí Jesus, praticamente, no meu pensamento, devia ter dito assim para os anjos: criatura não salva a criatura, é o Salvador, é o Criador que tem que salvar criaturas. Então eu vou salvar. E além de nos escolher, Atos 2 veio, se cumpriu o Espírito Santo, e ele liberou sobre Gomes, sobre a igreja, sobre nós os filhos. E que filhos são esses? É o ministério, é a chamada, é a vocação. Muitos queriam ter e não tem, mas nós temos a oportunidade de falar do Evangelho, de pregar sobre o Evangelho, de cantar, porque isso não é mérito. Eu não nasci com isso. Ele me escolheu e disse: em você eu vou gerar frutos, em você eu vou me gerar um ministério, em você eu vou gerar um chamado. É Deus dizendo para Oséias: o meu povo é assim, eu escolhi eles, dei filhos para eles, mas ainda assim eles me abandonaram. É por isso que quando ele gera o primeiro filho, ele diz assim: o meu povo me trocou por tudo que eles têm. E o segundo filho, quando ele é gerado o segundo filho, depois que o primeiro é desmamado, o nome significa de Luami, significa eu não sou mais o seu Deus e você já não é mais o meu povo.
E aí, dentro desse casamento muito esquisito, a Bíblia diz que depois que ela concede o segundo filho, tem o próximo filho. É o texto que diz pra gente que ela fica com saudade da sua vida antiga. Gomer era uma mulher aventureira, ela queria aventura. Ela não era Dora não, mas ela era Gomer. Aventureira demais. Ela queria voltar para a sua vida antiga. E a Bíblia vai dizer que ela sai da casa de Oséias e volta de novo para o lugar de onde Oséias buscou ela, dentro do prostíbulo. Fala-se muito de uma mãe solteira, mas Oséias experimentou ser um pai solteiro porque ela foi e as crianças ficaram sob sua responsabilidade. E olha isso aqui, Oséias sabia para onde ela foi. Oséias sabia qual era o desejo dela. E Oséias sabia o que ela foi fazer naquele lugar. Agora cá entre nós, homens, serve para mulheres também. Imagine isso acontecendo com você. Você volta, você dá uma segunda chance. Seja sincero. Não, pastor, eu amo. A primeira briga já diz: vai para casa da sua mãe, para casa do seu pai, não te aguento, vou dormir na sala. Isso lá em casa nunca deu certo. Eu falei: não, eu comprei uma cama, aqui eu me dormi na sala. Então eu vou pro sofá, deixava ela ir. Quando ela ia pro sofá, eu colava lá do lado dela, deitava lá, não, eu pro sofá. O sofá estreitinho. Sai daqui não, porque eu também tenho participação nisso aí. Imagine Oséias, tu acha que ele voltaria com ela, gente? Sim ou não? Sim, tem certeza? Estou falando de um homem. Agora é um homem, Oséias é um homem. Ele voltaria? Não voltaria. Até porque você não vê Oséias está atrás dela. Assim que ela sai. Ele não faz um esforço para ir atrás dela. É Deus que chega no capítulo de número 3 e diz: Oséias, onde está a tua mulher? Talvez Oséias deveria ter dito assim: o Senhor já sabe, precisa nem falar, o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. O Senhor já sabe de tudo. Aí Deus falou assim: é tua mulher. Aí no capítulo 3, Deus manda ele ir buscar Gomer novamente. Aí não, gente. Peraí. Ela saiu, me abandonou, decidiu se aventurar de novo. Eu já até sei o que ela está fazendo lá. Não quero nem ver a cara dela, porque se eu ver não quero saber dela. O Senhor disse assim para ele: vai e busca a tua mulher e ama ela. Mas Senhor, peraí, buscar até dá para buscar, mas amar, depois de tudo que ela está fazendo comigo? Ai não, imagine, pastor, mas é fácil, imagine você chegando dentro do prostíbulo. Gomer está aí. Pois não, Senhor, o que você quer com ela? Um horário, uma agenda, um programa? Da minha esposa, é minha mulher. Aí ele volta para buscar Gomer, e isso me intriga, porque eu acabei de falar na introdução dessa mensagem que Deus é o Pai, Oséias é o Filho e Gomer, eu e você, que às vezes experimentamos a glória, experimentamos a presença, experimentamos a comunhão, mas às vezes parece que isso não é suficiente, e uma hora a gente começa a oscilar. Uma hora eu estou firme com Deus, outra hora eu não estou firme com Deus. Uma hora eu quero estar em Deus, outra hora eu quero me aventurar no mundo. E mesmo a gente trocando Deus por causa das nossas aventuras, Deus olhou para Jesus e disse: Pai, busca, salva e ama. Por que, Pai? Se eles não te amam, e Deus disse: porque eu amei o mundo, eu amei eles. Oh, Jesus.
Quando Deus manda buscar Oséias buscar Gomer, isso fala de uma oportunidade da graça, de alguém que saiu e que Deus está concedendo uma oportunidade de voltar. Isso é lindo, gente. Deus é um Deus tão imensurável na graça e no amor incondicional, que Ele nos dá a oportunidade de voltar. Por mais que você caia 10, 20, 30 vezes. Eu me lembro de Lucas 15, eu me lembro da ovelha perdida, eu me lembro da dracma perdida, eu me lembro do filho pródigo. Todo mundo errou, todo mundo saiu, todo mundo quis sumir, mas Deus de repente decidiu dar mais uma oportunidade. A ovelha que se perdeu, o pastor foi atrás dela. A dracma que se perdeu dentro de casa, a dona de casa limpou a casa, arrumou, acendeu a luz e trouxe a dracma de volta. O filho que havia saído e decidiu sair, quando ele volta no mesmo lugar que o pai despediu, foi no mesmo lugar que o pai estava esperando ele voltar. E em Lucas 19, versículo 10 diz que Deus, Ele veio para buscar aquilo que se havia perdido. Ele vai de encontro a Gomer e vai buscar ela. E aí o mais interessante da história é a desculpa que Gomer vai usar do porquê que ela saiu de dentro de casa. O capítulo de número 2, porque a Bíblia não está na ordem cronológica, o capítulo de número 2 é a desculpa dela, onde ela fala que para aqueles a quem ela servia o seu corpo, lhes davam água, comida, davam a elas linho, lã, isso é, vestimentas. Então nós estamos falando de uma necessidade básica. Irmão, qual homem, sendo homem, não consegue suprir a necessidade básica de sua esposa? Ou a esposa suprir a necessidade básica do seu esposo? Água, comida, lã e linho é básico. Aí eu te faço uma pergunta: será que Oséias não tinha condições para dar tudo isso para ela? Sim. Só que talvez o que Gomer estava querendo era algo além, era algo novo. Só que ao invés de pedir, ao invés de buscar, ao invés de falar com Oséias, ela decide voltar à sua vida antiga, porque na vida antiga ela conseguia com facilidade. Quando ela sai de casa para trocar o marido por aquilo que aqueles outros poderiam dar, isso fala de que para Gomer, Oséias não era suficiente. Porque cada vez que eu troco Deus por alguma coisa, eu estou dizendo para Deus: o Senhor não me é suficiente. Quando eu troco um momento com Deus por causa, talvez, de um intervalo de lazer, de momento de prazer, sabendo que você tem um tempo determinado para todas as coisas, você está dizendo: Senhor, Tu não me é suficiente. Quando eu troco o momento que era para eu estar com Deus, e talvez estou numa festa, estou num aniversário, estou numa saída, sei lá, estou fazendo qualquer coisa, eu estou dizendo: Senhor, não me é suficiente. Cada vez que eu troco o momento com Deus, por causa de algumas oportunidades, por causa de algumas propostas do diabo, eu estou dizendo para Deus: o Senhor não me é suficiente. Eu sei que tem gente aí criticando a atitude de Gomer, mas Gomer, se lembra? É eu e você, que muitas vezes, ao decorrer do nosso ano, ao decorrer da nossa vida, a gente troca Oséias por aquilo que o mundo tem para oferecer, propostas, oportunidades e facilidades. Mas graças a Deus que Oséias é crente, graças a Deus que Oséias é cheio do Espírito Santo, que mesmo sabendo que ela o havia trocado, ele não deixou de amar, foi até o prostíbulo, tomou de volta e continuou amando da mesma forma. Essa é a palavra de Deus para quem tem trocado Deus ao decorrer desse ano. Eu te amo e sou muito maior do que as suas necessidades. Me prova, pastor. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O texto vai dizer para nós: e o nosso Deus, segundo as suas misericórdias,
há de suprir todas as vossas necessidades por intermédio de Cristo Jesus. Porque se você está carente de alguma coisa, você precisa pedir. Eu já tive gabinete com pessoas que tinham abandonado o casamento por causa de insatisfação, por não estar sendo suficiente no seu relacionamento. Ah, pastor, e tinha gente que dizia para mim, mas ela não me dava um carinho. Falei para ele, quantas vezes pediu carinho a ela? Ah, mas preciso pedir? Não, você não quer? Se você quer, você tem que. Até para Jesus, quando eu quero alguma coisa, ele disse, se eu não me engano a memória, eu acho que é Mateus capítulo 6, versículo 6, ele disse, batei, pedi, vai ser usado. Bater, pedir, buscar. Se para Deus me dar alguma coisa eu tenho que pedir, quem dirá para o próximo, quem dirá para minha esposa, quem dirá para meu esposo? Será que se ela tivesse mesmo com vontade de comer uma comida nova, ela não poderia chegar até o Zé e dizer assim, maridão, bem, amor, vida, vamos ali no 5 estrelas ali, vamos ali naquele restaurante ali, vamos lá no fogo de chão, vamos lá, vamos ali, fala outro restaurante chique aí, as irmãs que conhecem, vamos ali no Mocelinho, é forte o Mocelinho, vamos lá no Rei das Picanhas, lá de frente à Barra, perto do Hotel Whindersson, vamos lá. Tu acha que Oséias não iria suprir essa necessidade? Ah, para pedir beber algo diferente, é de beber água, de beber uma Coca-Cola, um suco. Acho que se ela não pedisse para Oséias não daria. Se ela quisesse uma roupa diferente, uma vestimenta diferente, e ela pedisse a Oséias, você acha que ele não daria uma roupa diferente? Pode entrar, mano, fica à vontade, você está em casa. Você acha que se ela pedisse uma roupa diferente, Oséias não tinha condição para dar? Sim ou não? Sim. E por que, se ele tem condição para dar, por que é que ela deixa ele? É porque às vezes ela se esquece que tem um esposo, se esquece que tem um marido, se esquece que tem alguém que ama. Essa é a nossa atitude diante de Deus, que tem muita gente trocando Deus por causa das suas insuficiências, por causa das suas necessidades que não foram correspondidas ou supridas, mas não porque Deus não fez, porque você nunca se alinhou, você nunca se posicionou, você nunca tomou uma atitude, você nunca tomou uma iniciativa, você nunca entregou sua vida a Cristo, você nunca se voltou para o reino, você nunca se voltou para a obra, você nunca pediu, você nunca bateu, você nunca buscou, e por não bater não se abriu, e por não pedir não recebeu, e por não buscar você não encontrou. Meu Jesus, tu acha que aí é o ápice da história de Oséias? O ápice da história de Oséias vem agora, porque quando ela volta, tá pegando a mão dela, tá quase saindo do prostíbulo. Antes de sair, alguém grita lá dentro: oh! Adivinha quem é? Era o seu chefão, cafetão daquela época. Você vem aqui levar uma das minhas moças e sair assim de graça? Tem que pagar, filho. Tem que pagar. Quem é ela? Tem que pagar. Está escrito, capítulo 3, versículo 1, 15 moedas e mais não sei o que lá que ele deu. Depois tu lê, porque eu sou obrigado a ler tudo para você. Olha, né? E aí a Bíblia diz que, gente, imagine, vou usar uma gíria de jovem, porque tinha 30 anos e é de jovem. Ué, mano, é minha mulher. Peraí, é minha esposa. Tu tá mandando eu pagar pela minha esposa? Como é que é isso? Se ele não paga, ele não leva a Gomer. Gomer continua sendo escrava daquele sistema, daquele mundo. Estão debaixo da mão de um homem ruim, de um homem mau. O prostituir o mundo é aquele chefão, aquele capetão lá,
homem, a sua imagem, a sua semelhança, nós somos de Deus. E mesmo assim, o diabo queria que fosse dado a ele um preço. Aí ele achou que ia ganhar ouro, achou que ia ganhar prata, achou que ia ganhar diamante. Mas em João 19:30, ele sobe ao alto do Gólgota, se pendura numa cruz, é preso numa cruz. E lá de cima ele grita: Tetelestai, a dívida está paga. Era ele dizendo: tu não vai receber ouro por essa vida, porque essa vida vale mais que ouro. Tu não vai receber prata, porque essa vida vale mais do que uma prata, oh glória. Tu não vai receber diamante, porque essa vida vale mais do que a diamante. E tu vai pagar com o quê? Com sangue. Aí o menino na harpa diz: não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Foi preço de sangue, um preço que ninguém pode pagar. E se ele comprasse com ouro, o diabo poderia dar um valor a mais. Se ele comprasse com prata, ele poderia dar um valor a mais, e nós continuaríamos sendo do diabo. Mas quando Jesus se entrega na cruz, se esvaziando da sua glória, assumindo forma de homem, assumindo forma de servo, e jorra seu sangue, ele olha para o diabo e diz: quero ver tu pagar com sangue também. Essa vida tem preço de sangue, é propriedade de Deus, e ninguém toca, porque onde há o sangue de Deus, o diabo tem que passar longe, a morte tem que passar longe. É por isso que lá no Êxodo, na última praga, teve que passar o sangue no umbral da porta e levar o cordeiro para dentro de casa. Além de ter o sangue dele nas minhas veias, aqui dentro dessa casa mora o Cordeiro de Deus que venceu o mundo e está aqui nessa manhã conosco. Olha isso. Jesus paga um preço. E o apóstolo Paulo vai dizer em primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 20, que quando a gente se lembrar que o que eu estou vivendo, como eu estou vivendo, não for suficiente, ele fala: e vocês foram comprados por um alto preço. Tecnicamente, basicamente, Paulo está dizendo: está reclamando de quê? Você sabe o valor que você tem? Você sabe o valor que você tem? Então quando alguém diz: ah, não sou nada, não sou ninguém, não, você é. Foi comprado por preço de sangue. E sangue de Jesus. Como é que você não vale nada? Se você está dizendo que não vale nada, você está dizendo que o sangue do Cordeiro também não tem preço de nada, não valeu de nada. Vocês foram pagos por um bom preço, em outras versões por um alto preço. Então você tem um alto valor. É por isso que o diabo quer te ver no mundo. É por isso que ele quer tirar a gente que toca na igreja para tocar no mundo. É por isso que ele quer tirar a gente que prega na igreja para fazer estandarte na rua, lá no mundo, lá fora. É por isso que ele quer pegar você que dança, que faz a coreografia para Deus, para se requebrar lá pro funk, pro pagode, pro swing, pro talentum e de alguma coisa aí. Mas Deus nos comprou por um bom preço, um alto preço. Oh, querido, esse é o motivo necessário, porque nós, mesmo sendo cabeçudo, porque nós somos cabeçudo, a gente troca ele por qualquer coisa, para por qualquer coisa, desiste por qualquer coisa. Ah, foi palavra de um, foi palavra de outro, foi alguém isso, alguém aquilo outro. Não, você foi pago por um alto preço. E aqui eu encerro a minha oportunidade dizendo que quando eles estavam voltando para casa, Deus falou ao coração de Oséias, dizendo, capítulo 2, versículo 6: o meu povo perece por falta de conhecimento, ou perece por não me conhecer. Meu povo perece por falta de conhecimento. Ele estava dizendo: Oséias, ela só caiu, ela só voltou ao passado, ela só desistiu porque ela ainda não conhece. O povo perece por não conhecer. Conhecer o que, pastor Bruno? Quando você abre a sua Bíblia em João 17:3, a Bíblia fala que a vida, a oportunidade que Deus nos dá
é o conhecer a Ele. João capítulo 17, versículo de número 3. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós. Versículo de número 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. Ela só caiu porque ela não conhecia de fato quem o seu esposo era, com que tipo de homem ela tinha se casado, quem era Oséias na vida dela. Pastor, mas por que ter conhecimento? Porque quando você abre a sua Bíblia em João 8:32, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vai fazer o que, gente? Tá, pastor, conhecimento é conhecer a verdade. E o que é essa verdade? João 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a... Sabe por que ela caiu e errou? Porque ela não conhecia o seu esposo de verdade. Tanto espiritualmente quanto fisicamente. Isso é o mais real e é o que mais tem acontecido. Trago divórcio, separação dentro de um relacionamento, seja com Deus ou seja com os homens, porque a gente não procura conhecer mais um do outro. Eu sei que se tiver alguém aqui e eu disser assim: qual é a cor preferida da tua esposa? Qual é a cor preferida do teu esposo? Não me envergonha não. Qual é a minha cor preferida? Sua cor preferida é azul. Qual é a comida preferida do seu esposo? Qual é a comida preferida da sua esposa? Ele gosta de um açaizinho, um peixinho frito. O que o meu marido gosta? Lasanha, hein? Qual é a sobremesa? Coisas básicas que trazem alicerce para o relacionamento, o conhecer um ao outro. O que deixa ela chateada? O que deixa ele chateado? O que entristece ele? O que entristece ela? Oséias sabia, mas ela não sabia. Eu falei só de nós agora para Deus. O que Deus gosta? Qual é o desejo de Deus? Qual é o prazer de Deus? Qual é a vontade de Deus? O que Deus quer para a nossa vida? O que Deus quer para Ele? O que Deus espera de você? Porque, gente, a gente está falando de um relacionamento entre Cristo e a igreja. Deus e o seu povo, o Criador e a sua criatura. Nós estamos nos perdendo igual homem, porque nós não conhecemos de fato quem Ele é, o que Ele gosta, quais são os seus prazeres, o que Ele ama, o que Ele quer. Oh, fica de pé aí, por gentileza. Fica de pé aí. Fica de pé aí. E o conhecer a Deus não se trata de uma lei, não se trata de uma ideologia, não se trata de uma liturgia, não se trata de uma doutrina, se fala de uma intimidade. Olha como termina o texto. Ela faz tudo isso. O que me impressiona não é a infidelidade de Gomer, mas é a fidelidade de Oséias. O que me constrange não é a falta de afeto, de empatia de Gomer, mas é o quanto que Oséias amava Gomer. O que me impressiona não é ela saindo e deixando Oséias com seu filho. O que me impressiona é Oséias saindo e indo buscá-la. A mensagem não é sobre Gomer, a mensagem é sobre Oséias, o seu infinito amor, a sua infinita graça, a sua bondade sem fim, a sua misericórdia que se estende de geração em geração. Porque quando eu pego no Antigo Testamento, Deus disse: eu visito a primeira, a segunda, a terceira
terceira e a quarta geração. Mas para uma nação que se arrepende e se humilha, ele diz: e eu visito de geração em geração. Oh meu Deus, tem alguém aqui comigo, gente? Tu já foi mais crente do que isso. Tu já foi mais vivo do que isso. Eu estou dizendo para você que para Oséias ela poderia ter pecado e a sua raiva durar um momento, mas quando ele sai, é o amor falando mais alto que a raiva, é o amor falando mais alto que o ódio, é o amor falando mais alto do que qualquer coisa. E é por isso que nós estamos aqui, e é por isso que nós vamos cear, por causa do seu infinito, eterno, grande, imensurável, inacessível, irrefutável amor de Deus. Preparado para entregar esse amor a Ele? Olha como termina esse Oséias, capítulo 14. A vida de Oséias foi a mensagem para o povo. Foi a mensagem para o povo. E aí Deus vem usando Oséias do capítulo 1 até o capítulo 13. Mas no capítulo 14 Deus não se aguenta. Deus não? Deus não? E é isso, pastor? Não, aí não. Tem certeza? Quem toma a palavra agora é Deus, capítulo 14. E o que ele faz no capítulo 14, pastor? Vamos ler. Capítulo 14. Ele olha para o povo e ele grita para o povo: converta-te, ó Israel, ao seu Senhor teu Deus, porque pelos seus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Aleluia. Diz ele: expulsa toda a minha iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerro ao sacrifício dos nossos lábios. Não nos salvará a Assíria, e não iremos montados em cavalos da obra das nossas mãos, mas diremos mais: tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou de vocês. Eu serei para Israel como um orvalho, ele florescerá como lírio, e o espalhará as suas raízes como Líbano, e estender-se-ão as suas vergonhas, e a sua glória será como da oliveira. Eu sou o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como os trigos que florescerão como a vide, e a sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Ou seja, eu não quero saber mais dos ídolos. Eu tenho ouvido e isso considerarei. Ou seja, isso para mim é suficiente. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para quem crê nessas coisas, prudente para que saibas, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores nele cairão. Sabe o que Deus estava dizendo para o povo? Resumindo todo esse versículo, ele estava dizendo: eu sei que você caiu, eu sei que você errou, eu sei que você falhou, mas eu quero que você volte, porque até o órfão terá um pai. O pai está te convidando ao lugar da intimidade. O pai está te convidando para um relacionamento sério. O pai está te convidando para uma comunhão. Ah, querido, levanta as suas duas mãos aí, o mais alto que você pode. Isso, mais alto que você pode, o mais alto que você pode. Isso, expresse a Ele todo o seu amor. Ah, pastor, mas eu errei, eu caí. Mas 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o texto diz: e o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei, e sararei, e sararei, e sararei. Há uma cura de Deus essa manhã, há um sarar de Deus essa manhã.
seja